Direto da redação. E com relação ao estado do Rio de Janeiro, as finanças do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro este ano vai bem. As finanças do estado do Rio, a arrecadação melhorou. O estado do Rio de Janeiro está conseguindo fazer investimentos. O governador Cláudio Castro, na última sexta-feira, anunciou um investimento em habitação popular. Vai construir 50 mil casas, 50 mil habitações, casas populares, e vai também recuperar conjuntos habitacionais em todo o estado do Rio de Janeiro no prazo de 5 anos. É um investimento aí, assim, ousado. Mas como fica a situação do estado do Rio de Janeiro, das finanças de todo o estado do Rio de Janeiro para o próximo ano? Não é muito animadora. E quem fala isso não sou eu, não. É o secretário de Fazenda, Nelson Rocha. Ele foi entrevistado pelo jornalista Ricardo Bruno, em entrevista que foi exibida na Demais TV, canal 19, na Ver TV. Eu vou compartilhar agora aqui no programa, no Direto da Redação, trecho dessa entrevista. Peço que prestem muita atenção para o que ele vai falar, sobretudo no quesito recuperação fiscal. Isso representa um gargalo para a política salarial dos servidores estaduais, policiais, professores, servidores do estado do Rio de Janeiro de uma forma geral. E para toda a população do estado do Rio de Janeiro. Porque quando o estado está sem dinheiro, os municípios, as cidades, elas sentem o reflexo. Então, na sequência aí, você vai conferir, a partir de agora, a entrevista do jornalista Ricardo Bruno com o secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha. Doutor Nelson Rocha, eu queria começar, indagando, investigando a situação real das finanças do estado do Rio de Janeiro. O que se supõe, a ideia que se tem, é que o Rio vive uma situação difícil. Tanto é que o Rio pactuou um acordo de recuperação fiscal que impõe exigências muito duras à administração pública, seja em relação ao executivo, seja em relação ao judiciário e também ao legislativo. Ou seja, por outro lado, há informações de que 2021 tem sido bastante condescendente com o Estado. Melhorou a arrecadação, os royalties aumentaram, ou seja, a perspectiva é positiva. A pergunta que se impõe é o seguinte: qual é a situação real das finanças públicas do estado do Rio de Janeiro? Então, a situação das finanças públicas ela é grave, gravíssima, porque ao longo do tempo o Estado foi se endividando. A dívida hoje com o governo federal monta 172 bilhões de reais, né? E apesar de nós termos aumentado a arrecadação, de ter o governo do Estado, durante o primeiro regime de recuperação fiscal, que foi entre 2017 e 2020, ter feito muitos ajustes e ter conseguido reduzir as despesas de forma significativa, é preciso que a gente tenha o equilíbrio como um todo, porque as despesas sempre foram maiores, quer dizer, nos últimos anos, né, elas estavam maiores do que as receitas. É preciso se buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio, apesar de nós termos feito entre 2017 e 2020 uma redução de 11,7% das despesas. Das despesas. Sim. Nós precisamos continuar ajustando, porque nós temos uma dívida. Nesse período não se pagou dívida, né? Mas o Tesouro Nacional vai cobrar essa dívida com um novo regime. E como se dará isso, né? A gente tem um longo percurso, então nós temos que preparar um plano. E nesse momento, apesar do ponto de vista financeiro, a gente está conseguindo pagar adequadamente, os salários estão em dia, os fornecedores, e nós temos que criar um superávit para poder honrar a dívida. Por isso é que eu digo, do ponto de vista financeiro, nesse momento, a situação é confortável, entre aspas, porque não pagamos a dívida. O senhor falou que houve corte de 11,7% de 2017 a 2020 e que é necessário continuar a fazer cortes. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: há gordura para continuar a fazer cortes da despesa ou esse equilíbrio tem que se dar pelo aumento da arrecadação? Então,
ajustes sempre são importantes. Equilíbrio fiscal se faz de duas formas, né? Reduzindo despesa e aumentando receita. O Estado do Rio de Janeiro, como eu falei, já fez a sua parte ali entre 2017 e 2020. Ainda dá para fazer alguns ajustes? Claro que ainda dá para fazer alguns ajustes, mas o grande mote para que nós possamos equilibrar as finanças públicas estaduais é do lado da receita, é aumento de receita. E como fazer aumento de receita nesse momento? Então, quer dizer, quais são os mecanismos que o governo do estado dispõe para produzir aumento de receita? Eu sei que esse ano já houve aumento de receita. O primeiro semestre já apresentou um ganho, segundo o presidente da Aleve, de 7 bilhões a mais do que o primeiro semestre do ano passado. O senhor parece ter um número diferente, fala em algo próximo de 5 bilhões. Mas o fato é que há aumento de receita já. Eu queria saber se esse aumento de receita foi determinado só pelo simples reaquecimento da economia em relação a 2020, que foi um ano atípico, um ano em que houve o momento mais dramático da pandemia, ou se essa melhoria já resulta de algum esforço fiscal feito pelas autoridades do governo do estado no sentido de produzir essa elevação da receita. Então, a receita, o aumento efetivo, o número do presidente da Assembleia é um pouco distoante, a rigor são em torno de 5 bilhões e pouco que nós temos a mais de arrecadação. Só que parte disso é esforço fiscal, nós fizemos, obviamente. Tem em especial o refis que foi feito, que gerou, o total do refis dá 2,5 bi, 2,7 bi, com os ajustes agora dessa ampliação de prazo. Mas parte disso, o que nós recebemos foi 1,2 bi que já recebidos. Já então, imediatos, né? Então considere aí que, porque esse refis ele não permanece, né? Ele num determinado momento e você não tem ele de forma recorrente. Com relação ao restante, houve aumento de arrecadação de royalties também, né? Sim, o royalties tem vários aspectos, né? Um é o preço do barril do petróleo que aumentou. O volume de produção, embora tenha aumentado um pouco, mas aumentou um pouquinho, e o valor do câmbio também, isso faz com que a gente melhore a arrecadação. Grande parte do que eu falei dos 5 bi, eles são frutos da arrecadação tributária mesmo, ICMS, IPVA, ITD. Eu li uma matéria no Valor Econômico essa semana mostrando que o ICMS do Rio cresceu 9% e as despesas 4%, ou seja, houve um aquecimento das receitas tributárias, é isso mesmo? As receitas cresceram até mais do que isso. Do ponto de vista real, eu estou pegando todas as receitas tributárias, nós crescemos 19%. 19%. Então é um número significativo. Mas isso também não basta ainda, porque o que a gente está fazendo é liquidando também passivos. Então, o que a gente precisa fazer? E aí, já respondendo a sua pergunta, como nós podemos melhorar a arrecadação, já que o grande problema hoje é aumentar a receita? É claro que tem, do ponto de vista do governo do Estado, as dificuldades de poder fazer uma melhoria na arrecadação, porque não vamos aumentar a alíquota, porque o empresariado não suporta mais e o consumidor na ponta é que acaba pagando a conta. Sim. Então, como fazer isso? Fazendo desenvolvimento, trazendo desenvolvimento. Então, para que nós consigamos melhorar o desempenho da arrecadação, esse desenvolvimento é necessário. E aí a gente tem um problema de longa data no Rio de Janeiro, que é a questão da estrutura produtiva do Estado. A estrutura produtiva do Estado, a gente costuma chamar de uma estrutura produtiva oca. E o que a gente está querendo dizer com isso? É que não existe um encadeamento do setor produtivo. E eu posso dar um exemplo. Setor de óleo e gás, que é o principal setor aqui do Rio de Janeiro. Nós temos lá toda a estrutura, pegando a Petrobras como exemplo, sim, do total de contratos que ela tem hoje ativos, 80% não ficam no Estado, são contratados de fora do Estado. Se nós conseguíssemos fazer com que esses contratos fossem todos colocados aqui, logicamente você teria teria o encadeamento e a expansão, o desenvolvimento, o crescimento econômico, geração de emprego e renda, geração de arrecadação também. Em relação à Petrobras, é uma questão que me parece que desperta a atenção e a preocupação de vários segmentos da sociedade fluminense. Tanto é que a Alerj abriu uma CPI
para investigar quanto as petroleiras arrecadam. Segundo deputados, inclusive o deputado Luiz Paulo deu uma entrevista aqui nesse sentido, há uma desconfiança de que essas petroleiras estão arrecadando a menor do que deveriam, fazendo descontos indevidos e, com isso, em última instância, lesando os interesses do governo do Estado. Entre as petroleiras, obviamente, que a Petrobras é a maior, responde por mais de 90% desses valores. Eu queria saber o seguinte, qual é a sua avaliação em relação à participação da Petrobras nessa relação no que diz respeito à questão tributária entre a estatal e o governo? Quer dizer, há dificuldade de cobrança? A Petrobras tem se mostrado, digamos, refratária ao entendimento em favor do interesse público, em favor do governo do Estado, cumprindo as suas obrigações? Ou alguns deputados têm a clara noção de que isso acontece? Eu queria saber se essa visão é compartilhada pelo senhor e que tipo de esforço o governo tem feito no sentido de melhorar a arrecadação em relação à Petrobras. O que existe de objetivo? A simples criação da CPI me parece que já trouxe uma resposta política da Petrobras, que anunciou esse ano uma arrecadação fantástica de ICM e de produção. Eu queria saber se isso se confirmou realmente e que, enfim. Então, a CPI que foi instalada, ela é basicamente para averiguar a questão do royalties e da participação especial. Nesse quesito, como é calculado do montante total da produção, são retiradas algumas despesas. Sim. E a Petrobras, pelo que a CPI vem apurando, acabava botando nos campos aqui o total das despesas, quando deveria ser só em função do campo. Então, isso gerou uma expectativa, ainda não temos arrecadação nenhuma com relação a isso. Sim. A Assembleia, e eu acho que tem razão nesse aspecto, ela acaba gerando um fator de melhoria no próprio cálculo, né? Essa é a expectativa, embora boa parte dessa arrecadação também dos royalties e participação especial que nós, esse ano, comparativamente ao que está previsto na lei orçamentária, a gente já arrecadou 1,5 bi a mais. Então, esse montante, ele é fruto muito também do preço do barril, como eu falei aqui anteriormente, que favorece. Mas pode ter alguma sinergia entre o que está acontecendo na CPI e isso. Por outro lado, como é que nós vamos fazer a partir de agora? E nesse aspecto a CPI foi fundamental. Até antes a gente não tinha a capacidade de fazer a fiscalização dessas despesas, que era a atribuição exclusiva da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje em dia é possível, sim. A Secretaria de Fazenda assinou um convênio, foi assinado até na Assembleia, para fazer a fiscalização. Para fazer a fiscalização. E aí, com isso, nós vamos melhorar, com certeza, porque alguns tipos de despesas que já estão identificadas, que a rigor não deveria ser, a questão da depreciação, entre outras, que pode melhorar a arrecadação dos royalties e participação especial. Imagina-se que seja da ordem, só complementando, imagina-se que seja da ordem de 10 bi, fala-se 12, outros 8, a gente não tem esse número mensurado, só à medida que nós entremos na Petrobras para fazer a fiscalização. O Walter vai fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer o intervalo, mas eu quero depois também falar sobre um contencioso, porque a Petrobras, ao que me parece, tem um contencioso aí de milhões. É sobre isso que eu ia perguntar para ele. Tem milhões e estão aí sendo discutidos entre o governo e a Petrobras, que diz que não deve e o Estado diz que ela deve. Eu entrei no site lá da Secretaria no mês passado e fiquei assustado. Confesso ao senhor que fiquei muito assustado. Eu vi que a Petrobras deve ao governo do Estado 9,8 bilhões. Quase 10 bilhões de contencioso. 9,8. E isso a Petrobras mãe. Porque a Transpetro deve 400 e pouco, a BR deve 400 e tanto. Enfim, o Grupo Petrobras deve dever uns 12 bilhões. E aí, considerando que o Grupo Petrobras é controlado pelo governo federal. O presidente da República mora na Barra da Tijuca. Não é tão difícil cobrar, dizer para ele, olha, presidente, nós temos uma dívida aqui, que não é brincadeira. 12 bilhões... né? Dá para sentar no bar lá e dizer, olha, vamos conversar disso aqui. E essa conversa não acontece.
Por que que é impossível cobrar do Grupo Petrobras uma dívida de 12 bilhões? O senhor vai responder depois do intervalo. Eu vou fazer rapidamente o intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Vamos lá? Tá bom. Essa aí foi a entrevista do Ricardo Bruno, do Jogo do Poder, com o secretário de Fazenda, Nelson Rocha. Foi uma entrevista grande, foi uma entrevista, na verdade, de 1 hora, a gente pegou apenas um trecho, mas foi justamente na tentativa de explicitar aqui a situação econômica do estado do Rio de Janeiro, que ela, momentaneamente, ela é confortável porque o Rio não está pagando a dívida com a União, esse ano não pagou, então deu para segurar a onda. Mas o ano que vem vai ter que pagar, porque o Rio está no processo de readequação nesse plano de recuperação, está redefinindo o plano de recuperação judicial com a União. A partir do ano que vem, esse calo vai doer. E o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, ele deixa isso muito claro. Ele deixa isso muito transparente nessa entrevista. Então foi uma entrevista assim boa, foi uma entrevista real, onde se pôde extrair e deixar de sobreaviso os servidores do Estado, porque dificilmente o governo do Estado terá condições de dar aumento salarial nos próximos anos. Dificilmente haverá flexibilidade para grandes investimentos a partir do próximo ano. Está sendo empenhado agora, ok, vai dar para investir, mas depois vai arrochar. Vai arrochar bonito.